Eu preciso sempre lembrar que toda vez que eu estou tratando sobre contabilidade empresarial, ou também conhecida como contabilidade, contabilidade gerencial também tem esse nome, é preciso lembrar que eu estou tratando basicamente de um tripé decisorial no nível introdutório. Então, esse tripé de decisão envolve índices ou indicadores, ou índices na verdade, mais propriamente dito, índices de liquidez, índices de rentabilidade e endividamento. Então, para ter uma visão empresarial do ponto de vista contábil de uma empresa, é preciso que você tenha um pouco, ou melhor, eu estou falando isso para mim mesmo em primeiro lugar, né? Que eu tenha uma visão básica sobre índices, índices de liquidez, índices de rentabilidade e índices de endividamento. O que trata da dívida da empresa, o que trata da liquidez, do dinheiro de curto prazo e o que trata da rentabilidade de uma empresa. E hoje, já começando então sobre esse nível introdutório, eu já tratei no vídeo passado sobre índices de liquidez, apenas mencionando os tópicos que trarei nos próximos vídeos. Hoje eu quero ficar com um texto bastante elementar sobre, ou seja, uma leitura introdutória sobre índices de liquidez deste livro. Eu super recomendo este livro se você quer aprender a analisar as demonstrações contábeis, isso numa perspectiva de contabilidade empresarial. Super recomendo, do professor José Carlos de Marion, dá uma procurada que você com certeza ou certamente encontrará. Então vamos lá. Esta é uma playlist, né, como já disse, de contabilidade empresarial. Leitura introdutória sobre índices de liquidez. Os 7 pecados das empresas, das pequenas empresas. Conheça os erros dos marinheiros de primeira viagem e saiba como evitá-los. Cálculo inadequado de capital de giro e de estoque. Falhas no planejamento orçamentário. Inexperiência no ramo escolhido. Problemas no contrato de locação. Incompatibilidade entre sócios. Fatores macroeconômicos. E escolha do ponto errado. Podem até parecer primárias, mas essas falhas foram os principais pecados cometidos em negócios que acabaram fracassando. Existe uma estatística que eu não sei aqui de cabeça, mas eu sei que existe uma estatística bastante, digamos, tenebrosa da quantidade de empresas que fecham no Brasil nos primeiros anos. Então, acho que todos já sabem disso e é uma pesquisa fácil até de se fazer na internet aí. E eu acho que tem muito a ver com esses 7 pecados, né, das pequenas empresas que o autor menciona. E eu quero tratar sobre cada uma delas, vamos mencionar cada uma delas para a gente entender um pouco melhor. Conheça os erros dos marinheiros de primeira viagem e saiba como evitá-los. Cálculo inadequado do capital de giro e de estoque. Então, o que é esse capital de giro e de estoque? Isso aí é a necessidade de dinheiro para que o negócio flua ou que ele gire cotidianamente. Então, aquele dinheiro do dia a dia, paga uma conta, paga isso, paga aquilo. Isso é o capital de giro para a empresa funcionar no dia a dia. Existem cálculos para isso, inclusive. Cada empresa demanda isso de um certo volume ou não. Então, cálculo inadequado de capital de giro e de estoque. Também cálculo inadequado de estoque tem a ver com a quantidade de estoque adquirido, né? O quanto que está parado. Às vezes você tem um estoque lá parado, estoque que é dinheiro parado, né? Então, esse é o primeiro pecado. O segundo deles é falha no planejamento orçamentário. O que é o planejamento orçamentário? Então, é a previsão a previsão de fluxo de caixa. Então, quanto que uma empresa vai ter de entradas e saídas e o seu saldo ao longo do tempo. Então, a falha nesse planejamento orçamentário também é um dos 7 pecados aí que fazem com que as empresas fechem. Inexperiência no ramo escolhido. Então, antes de entrar no ramo escolhido, muitas pessoas, a grande maioria daquelas que quebram, que acabam se complicando, é porque não estudaram minimamente aquele ramo escolhido. Não vou dizer que isso acontece sempre, porque muitos já têm essa experiência, porque já trabalhou naquela área, ou porque os familiares já têm empresa nisso, mas entrar num ramo sem estudar minimamente, sabe? Talvez seja realmente um pecado bem complicado, uma dificuldade grande para uma empresa sobreviver. Quarto pecado, problemas no contrato de locação. Então, às vezes, um contrato que não é bem definido. Imagina, você às vezes faz uma contratação de locação, um contrato de locação de 10 anos. Difícil, né? Então, às vezes um contrato com pouco contato com ele mesmo, pode causar sérios problemas, então, por isso que aqui é considerado um dos 7 pecados das pequenas empresas. Então, já falei do primeiro, do segundo, do terceiro e vamos para o quarto, agora vamos para o quinto. Incompatibilidade entre sócios. Isso aqui com certeza acontece muito, né? Então, os sócios não são compatíveis. No começo sim, mas depois não. Os gênios são diferentes. Às vezes um é fleumático, o outro é colérico, às vezes um é sanguíneo, outro é mais estourado, outro menos, e aí, sabe, as coisas não se completam, então isso também é responsável por
tornar ou fracassar uma empresa. Penúltimo, fatores macroeconômicos. Fatores macroeconômicos têm a ver com a economia. Então, economia, existem áreas. Existe a microeconomia, que se preocupa em entender a precificação, entender questões da economia do dia a dia. Então, das empresas, das famílias, do que determina o preço, quais são as escolhas das pessoas, qual é o orçamento das famílias. Isso é microeconomia. Macroeconomia tem a ver com o país, com a nação como um todo, ou com o Estado como um todo, mas nesse caso aqui, com o país como um todo. Observar o nível de emprego, taxa de juro, taxa de investimentos do governo, inflação, taxa de câmbio, valor do dólar, por exemplo. Todos estes são fatores macroeconômicos que, se não entendidos minimamente, também podem levar uma empresa à falência, por exemplo. E por fim, os sete pecados aqui do vídeo de hoje, o último é escolha do ponto errado. Cara, eu acredito que isso seja talvez, aqui todos são extremamente importantes, sem dúvida, mas a escolha do ponto também, dependendo do negócio, pode ser crucial entre o sucesso e o fracasso do negócio. Então, se for uma empresa comercial, tem que ter um bom ponto, onde haja pessoas se movimentando por ali. Não dá para ser num ponto de difícil acesso. Por exemplo, uma empresa que fabrica algo, mas que precisa facilidade na hora de transporte. Você precisa ter um ponto próximo a uma rodovia, por exemplo. Então, coisas desse tipo. Às vezes você é um produtor de leite, então a tua fábrica de beneficiamento, seja o que for ali que envolva isso, de laticínio, tem que estar próximo dos produtores, né? Então veja que a localização também é extremamente importante. Então este foi o vídeo de hoje. No próximo eu quero tratar sobre capital de giro e estoque. Então eu vou entrar no detalhe de cada um desses elementos aqui no canal. Olha só que interessante. Fico por aqui. Valeu!